Meus amigos, que situação do Sport. A gente está precisando de um camisa 10, o Sport não vai buscar no mercado. Quem a gente tem ali que faz essa função de meia é Biel Fonseca, vai lá e se lesiona. A gente está precisando de um segundo volante para ter uma saída de bola melhor, uma saída de bola dinâmica. A gente vai lá e consegue repatriar Fábio Matheus. O cara estava jogando bem, vai lá e se lesiona também, gravíssimo. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, o que aconteceu com o Biel Fonseca, o que está acontecendo também com o Fábio Matheus. Eu vou trazer para vocês todos os detalhes, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Meus amigos, vamos lá. Já basta a demora dessa diretoria de futebol do Sport em fazer contratação. Não fazem contratação. Como eu disse, precisamos de um meia urgente. Desde o começo do ano que a gente dispensou o Lucas Lima, a gente sabia e viu aí que Depena não era o meia. Biel Fonseca chegou para ser segundo volante, barra meia ali, para suprir uma necessidade. No caso, Depena não viesse jogando bem. Aconteceu o que aconteceu, Depena pegou a 10 do Sport, não jogou bem e colocou aí Biel Fonseca para atuar. Apesar que também é outro que está lesionado, Depena, mas não faz falta, tá? Não era titular absoluto. Só que agora, meus amigos, no caso, na semana passada, chegou a informação, tá certo, que Biel Fonseca, que era o único cara que tinha ali, no meio campo ali, sendo o meia, o 10, entre aspas, do Sport, ele acabou de sofrer um entorse de grau 2 no tornozelo direito. E isso, meus amigos, que eu vou passar também a outra questão de Fábio Matheus, em relação a Fábio Matheus, mas a questão aí de Biel Fonseca, quando tem essa entorse no tornozelo, o cara passa basicamente de 1 mês a 1 mês e meio. Só que a gente não tem esse tempo, porque a gente não tem o camisa 10, ele já é o reserva do reserva, porque no certo mesmo era para ter um 10 de verdade ali, que vai armar o time tudo certinho, Depena ser o reserva desse 10 e o sub-reserva do 10 era para ser Biel Fonseca, mas não, ele era o 10 e tudo mais, só que a diretoria, que é o ponto principal, não tem nem noção. Jogaram no ar aí que não, a gente vai atrás de Ganso, perua, só para abafar a situação. Eu trouxe aqui para vocês que tinha essa possibilidade de Ganso, mas esquece, não existe Ganso. Aí tinha Zé Rafael também, acabamos de receber o não de Zé Rafael. Zé Rafael também, que acabou de rescindir com o Santos, não vem pro Sport. E aí, quem é que vem? Beleza, o dinheiro tá na mesa já, era porque não tinha dinheiro. Beleza? Não tinha dinheiro. Vendeu o Zé Lucas, está com grana, tá certo? E cadê? E tem grana extra, tá? Porque tinha um jogador, não sei o que lá, Chico da Costa, o bonitão das tapioca lá, Chico da Costa não quis vir. Então o Sport basicamente vai ter um jogador aí que o Cruzeiro vai pagar. Ou o Sport para pagar R$1 milhão, ou esse jogador, tá certo? Pode ser integrado como o Sport contrata e diz, ó, quem vai pagar é o Cruzeiro, dá uma garantia que o Cruzeiro vai pagar, que o Cruzeiro olhando no mercado, tem mais credibilidade com toda certeza do que o Sport. Mas o ponto é, e aí, cadê o 10? Cadê o 10 da gente? Não tem 10, não existe 10 no Sport, a gente precisa urgente, porque senão esse time não vai sair do canto. Eu não vou falar nem de treinador, que eu não quero nem encher meu saco com o Dalpozo. Aí a gente vai lá pro outro lado. Beleza, Jackson. E o caso aí de Fábio Matheus? O que foi que aconteceu com o Fábio Matheus? É o seguinte, meus amigos. Fábio Matheus, essa história de Fábio Matheus já é estranha, tá? Porque ele já tinha acontecido um negócio com ele, que ele foi pro Remo, vocês vão lembrar. Chegou no Remo, o diretor de futebol foi demitido, tal, que era Marcos Braz, foi demitido, aí mandaram ele de volta que não queria. Só porque o diretor de futebol foi demitido, nem o novo diretor quis conversa com ele. Tranquilo. Foi pro Cuiabá, também chegou lá, tava com uma lesão. O cara do Cuiabá viu lá, o pessoal do Cuiabá viu que ele tinha uma lesão. Voltou pro Sport. Beleza, Fábio Matheus voltou pro Sport, tudo bem, graças a Deus. Vai se adaptando, tudo mais. E uma demora segurando o Fábio Matheus. Márcio Goiano não botava o cara quando colocava. Botava o cara improvisado do outro lado. Enfim, do nada agora, Fábio Matheus sofreu uma lesão e é lesão grave. Bora lá pra gente dar uma olhada na fonte aí, pra gente depois voltar a conversar um pouco sobre a questão do Fábio Matheus. Bora lá.
Meus amigos, vamos lá. A fonte aí é o GE Sport, traz a seguinte informação. Sport confirma lesão e Fábio Matheus está fora da temporada. Não joga mais esse ano, meus amigos. Só a situação que a gente tá? Aí Volante sofreu pisão no tornozelo contra o Operário e passava por extensão de baterias de exames para fechar diagnóstico. Cirurgia deve ser realizada nesta semana. Aí concluindo a matéria diz o seguinte: o volante Fábio Matheus não joga mais pelo Sport neste ano. O jogador teve confirmada lesão no ligamento do tornozelo e passará por cirurgia, que deve ser realizada nos próximos dias. O rubro-negro deve se posicionar sobre o assunto em breve por meio de assessoria de imprensa. Bora lá, meus amigos. Vai falar o quê? O Sport vai falar o quê? Vai dizer que o cara tá lesionado? Não tem pra quê falar que o cara tá lesionado, que a gente já tá sabendo aí. Mas é o seguinte, meus amigos. Bora lá falar aqui em relação ao Fábio Matheus, que é uma situação muito interessante e, por sorte, eu acredito que a gente tem um substituto. Que é o seguinte, tá? Como a gente sabe, o jogador Zé Lucas foi vendido e eu trouxe pra vocês aqui, ó. Para mim, Fábio Matheus é o titular absoluto, só que está chegando o tal de Murilo. O tal de Murilo está chegando, que é um boy, que o Sport está com 35% dele, que vai ser a nossa esperança. Veja a esperança do Sport. No jogador, que tem 21 anos, lá do Cruzeiro, que jogou pouquíssimo no profissional, que o Sport comprou 35% dele, e ele vai chegar agora já sendo titular absoluto. Se ele jogar bem ou jogar mal, é ele que tem. Porque assim, vem dizer, não, mas tem Pedro Martins, Jackson. Pelo amor de Jesus Cristo. A gente já viu que Pedro Martins não é o cara que vai resolver a situação do Sport de saída de bola como segundo volante. Eu acredito que Pedro Martins, no caso que Dalpozo ama ele, que até então, infelizmente, ou felizmente para alguns que gostam dele, Dalpozo é o nosso treinador e já jogou, que já treinou, na verdade, é Pedro Martins. Mas, para mim, ele pode sair como primeiro volante na cabeça, tá certo, de Dalpozo. Só que tá chegando o William também, que eu trouxe para vocês aqui, que o William que vai fazer esse primeiro volante para ter uma saída de bola melhor. Mas a gente precisa também de um jogador que chegue lá na frente. E a nossa esperança, para mim, Fábio Matheus era o cara. Tava fazendo jogos consistentes, demoraram muito, como eu disse aqui no começo do vídeo, demoraram muito a colocar Fábio Matheus para jogar. Fábio Matheus era o cara que era para ser titular absoluto do Sport desde o jogo contra o Náutico. Tanto o Fábio Matheus, e eu vou falar aqui porque se acontecer alguma coisa, Deus o livre com o cara, depois vai dizer, Jackson também tu não falou. Quanto o Edson Lucas, tá? Felipinho, que eu descobri, que eu disse pra vocês, que é uma das lideranças. Felipinho toma a vaga de Fábio Matheus, de Edson Lucas, porque é liderança. Porque bola não tem para ser lateral direito. E Edson Lucas, desde o jogo contra o Náutico, é para ser titular. E até então, já foi Márcio Goiano, não colocou o cara como titular. E agora Dalpozo também é outro cagão, treinador cagão, não vai botar o cara como titular. Mas só a gente concluir aqui essa questão de Fábio Matheus, meus amigos, é o seguinte. A gente levou, é uma falta de sorte de a gente ter um jogador bom que estava em evolução, que Fábio Matheus é bola, estava querendo ter identificação com a torcida. Aparentemente, que era o perigo de Fábio Matheus, era a cabeça dele que era meio atordoada, um jogador que não podia ficar em Recife, depois podia ficar. Segundo informações de portais aí, não é nada oficial, ele tinha umas amizades que influenciam muito ele aqui em Recife, mas aparentemente o jogador estava entregando dentro de campo. O que ele faz fora de campo, o problema é dele. Eu quero que ele entregue o resultado pra gente dentro de campo. E agora a gente teve essa lesão do jogador, a gente vai perder ele. E vamos ver aí quem é esse Murilo. Eu vou torcer muito, tá? Pesquisei um pouco, mas só tem jogos dele no Sub-20, mas tem que torcer muito para que Murilo dê certo. Porque se depender dessa diretoria, que já entrou outros diretores, eu não trago essas informações para vocês aqui. Porque tem diretor que a gente quer demita, aí os caras não demitem esse diretor, mas traz abnegados, que são pessoas que não recebem dele do esporte, e trazem esses abnegados para fazer parte dessa culpa. Meu irmão, se o diretor que recebe grana tá errado, tem que tirar o cara. Tá certo? Mas, se a gente já tem esse diretor que faz nada, vai chegar mais abnegado, vai ser mais cabeça pensante, o processo vai demorar mais a ser decidido, que para mim o processo de futebol tem que ser decidido mais rápido, mas trouxeram mais pessoas para decidir sobre contratações. Agora, tá certo? Que a gente já está em agosto. Enfim, então dificilmente a gente vai trazer um segundo volante. Se não consegue trazer um meia,
que é o que a gente precisa desde o começo do ano. Desde que Lucas Lima decidiu que não ia ficar no Sport, o Sport precisa de um meia. Aí a diretoria começa a jogar que vai ser Ganso, que vai ser não sei o que lá, daqui a pouco vem Pato, vem os animais todinho e não traz ninguém. Então assim, vamos lá contratar. O Sport precisa de contratação.